aqui é a professora Jéssica, professora de artes de vocês. A gente hoje vai iniciar um novo conteúdo sobre um novo movimento artístico, visto que a gente já aprendeu sobre a arte barroca lá no início do ano, sobre a arte rococó nas aulas anteriores e também a gente fez uma comparação entre esses dois períodos artísticos, entre o barroco e o rococó, e fez também atividades práticas. E na aula de hoje nós iniciaremos então a falar sobre um novo movimento artístico que veio a ocorrer logo após então o período rococó, certo? Mas na aula de hoje a prof vai começar um pouquinho de uma maneira um pouco diferente. Eu vou falar um pouco sobre essa obra de arte, tá? E depois eu vou fazer uma comparação com outra obra de arte, tá bom? E depois a gente inicia de fato a falar sobre o período artístico que a gente vai estudar. Então vamos lá. Eu quero que vocês observem atentamente essa obra intitulada Napoleão Cruzando os Alpes, tá? Do artista Jacques Louis David, que essa obra foi pintada no ano de 1801, tá bom? Então, aqui já podemos começar a lembrar historicamente do Império de Napoleão Bonaparte e de suas conquistas territoriais, o que já deixa a gente um pouco localizado historicamente em relação a essa obra, certo? O título dessa obra foi dado às 5 versões pintadas por esse artista francês, o Jacques Louis David, onde esse artista retratou Napoleão Bonaparte em cima de um cavalo. Então, existem 5 versões dessa obra retratando essa cena de Napoleão, tá bom? Sabendo que essa é uma composição de tema histórico, o título Napoleão Cruzando os Alpes já nos diz algo sobre o que aconteceu para ela ser pintada. Após Napoleão ter tomado o poder na França, ele decidiu voltar para a Itália para reforçar as tropas francesas nesse país e controlar o território tomado pelos austríacos nos anos anteriores, tá? Então, Napoleão foi um importante conquistador ali de terras, né? Um importante imperador. Aqui, nesse período, né, 1801, que essa tela foi pintada, estava bem no comecinho ali, né? Ele se tornou o primeiro cônsul. Essa obra marca ali o momento em que Napoleão estava cruzando os Alpes suíços, ali mais ou menos na primavera do ano de 1800, tá? Mas agora vamos para as características dessa obra. Observem com atenção o cavalo, a cor desse cavalo, como Napoleão foi retratado, a posição que ele está em cima desse cavalo, a sua roupa, o cenário atrás dessa imagem também, tá bom, gente? Por quê? Davi idealiza Napoleão como um herói, em cima de um belíssimo cavalo branco, em posição do quê? De imponência, né? De poder, né? Que o Napoleão tinha. E ainda ele está vestido com uma capa, que é importante ressaltar, uma capa de uma cor vermelha, que simboliza ali todo o seu poder. Eu quero que vocês pensem comigo em uma relação a uma comparação bem atual nos dias de hoje, tá? Vamos pensar assim, que quando as pessoas elas postam uma foto, né, de si próprio em alguma rede social, normalmente as pessoas elas escolhem roupas que mais gostam e fazem uma pose a partir, né, do seu melhor ângulo para tirar fotos, e algumas até colocam filtros ou fazem o Photoshop. Mas acontece o contrário, né? Quando algum amigo marca essa mesma pessoa na sua rede social, faz uma publicação de algum amigo na sua rede social. Por quê? Quando as outras pessoas postam fotos e marcam, né, as outras pessoas, a maioria das vezes essas pessoas não gostam da aparência, né, na foto em que elas foram marcadas, ou da pose da foto, né? Porque elas não prepararam a foto, não estavam de acordo, né, como elas queriam estar, com a pose ou com a roupa, ou não puderam escolher a foto que mais gostaram, né? Então, é aquela frase, né, que a gente ouve falar muito, né, nas redes sociais, que é aquela frase, a expectativa versus a realidade, né? Então, tem bastante comparações nas redes sociais
feitas a partir dessa expectativa versus a realidade. E nessa obra eu vou fazer basicamente essa comparação. Essa obra do Jacques Louis David, Napoleão Cruzando os Alpes, é como se fosse a expectativa, certo? E a próxima obra que eu vou mostrar para vocês é como se fosse a realidade daquela cena, daquele momento, tá? Então vamos lá, prestem atenção, olhem bem com atenção essa foto, a expectativa versus agora a realidade. Olha só, gente, esse outro Napoleão, né? Olhem só que é a mesma cena retratada, só que por um outro artista. Olhem só, Paul Delaroche, tá? Ele pintou essa obra em 1848 e a obra que a gente estava vendo antes era de 1801. Então, o Paul Delaroche era um pintor francês também, só que ele pintava com características diferentes do Jacques Louis David, tá? Então, esse Bonaparte Cruzando os Alpes do Paul Delaroche foi feito por ele, né? É um artista ali mais ou menos do período romântico ali, tá? Foi inspirada por esse artista no conjunto das 5 obras que eu comentei, né? Que foram feitas pelo Jacques Louis David. E nessa obra do Paul Delaroche, Napoleão agora está montado em uma mula e não mais em um cavalo branco. E está guiando o seu exército através dos Alpes, retratando, portanto, a mesma cena dos quadros pintados por Davi, só que agora o Delaroche pinta Napoleão sentindo frio, sentindo-se cansado, enquanto essa mesma representação da obra de Davi, Napoleão, ele está vestindo um belo uniforme, é idealizado como um herói, ele está em uma pose mais de imponência, ele está mais seguro de si, enquanto que aqui na obra de Delaroche ele retrata Napoleão de uma versão mais realista, numa versão mais humana do que provavelmente teria ocorrido, né, a cena naquele momento da história. Ele pinta a obra ali incidindo nos perigos da montanha, dos Alpes, e nesse olhar do Napoleão é um olhar mais melancólico, mais triste, mais cansado. Tá, professora, mas o que que você quer dizer com essa comparação, né? Expectativa versus realidade com o movimento artístico dessa semana. Então vamos lá, gente. Olha só, o movimento artístico dessa semana, que a gente vai começar a estudar, é o período artístico da arte neoclássica, certo, gente? Então, a comparação que a professora fez tem a ver com a arte neoclássica pelo motivo dos artistas neoclássicos utilizarem essa ideia de idealização quando eles começam a produzir as obras de arte, né, as pinturas, colocam personagens ali representados como mártires, como heróis. A gente vai ver obras de arte, a professora vai voltar explicando sobre isso. Então, eles idealizam a cena para poder pintar da melhor maneira possível. Então, a gente ainda pode fazer mais uma comparação, né? Igual que hoje em dia existem, né? Fotografias, Photoshop, a gente pode fazer o que quiser com a imagem. Naquela época, os artistas que faziam isso. Eles idealizavam, eles melhoravam as pessoas, melhoravam as imagens também como se fosse o Photoshop da época, tá? Então, os artistas ali na arte neoclássica, eles buscavam essa idealização. Neoclássico, se a gente pegar o prefixo neo, ele vai significar novo. Então, neo, novo, é igual a uma nova arte clássica, certo, gente? Um novo clássico, que seria, então, voltado ali para a cultura grega e romana. Então, a arte neoclássica, eles vão buscar resgatar esse novo clássico, essa arte clássica. E quando a professora fala arte clássica, eu vou estar me referindo às culturas gregas e romanas, tá? E os gregos tinham essa questão de idealizar, né, o equilíbrio entre corpo, mente e alma. Então, eles idealizavam também as suas esculturas, né,
E os romanos, né, vêm com todo esse poder, com toda a conquista de territórios, então eles vão buscar esses valores, vão resgatar esses valores, tá bom? E a arte neoclássica, então, a comparação que a professora fez da primeira com a segunda obra de arte, que a primeira obra de arte está ligada à arte neoclássica, é uma arte do período neoclássico, tá? Jacques Louis David é um dos principais artistas do período neoclássico, tá bom, gente? Então, continuando. Aqui, a arte neoclássica, ela ocorreu aproximadamente entre as últimas décadas do século XVIII, ou seja, então, né, a arte rococó veio ter, né, o seu fim ali com a Revolução Francesa, né? E aqui a arte neoclássica, então, foi ocorrendo a partir das últimas décadas do século XVIII na Europa e também foi se espalhando pelo mundo, permanecendo até meados do século XIX, ok? Então, quando a professora falou que eles vão resgatar esses ideais de arte clássica, né, grega e romana, tem um motivo para eles começarem a resgatar, e isso é muito importante a gente ressaltar, tá bom? Então, olhem só, tudo começou na Europa com a descoberta das cidades romanas de Pompeia e Herculano, devido à erupção do vulcão Vesúvio ocorrido em 79 depois de Cristo. Então, o que aconteceu? Nessa época, do período da arte neoclássica, as pessoas elas descobriram então essas ruínas das cidades romanas de Pompeia e Herculano, tá? Elas começaram a fazer escavações. Porque essas duas cidades, Pompeia e Herculano, elas foram soterradas pela erupção desse vulcão em 79 depois de Cristo. E aí, no período da arte neoclássica, as pessoas começaram a escavar e começaram a encontrar as ruínas dessas cidades e fez com que acontecesse o que, gente? Que essas escavações, elas começaram a estimular o interesse pelo tema clássico, tornando próxima essa valorização pela arte clássica. Então, quando eles começaram a descobrir essas cidades romanas, esse interesse pelo tema clássico, né, da arte grega e romana veio tomando mais força, e por isso, então, essa retomada, esse resgate da arte neoclássica, por essa descoberta das cidades soterradas ali de Pompeia e Herculano. Olha só, gente, uma pergunta. Mas qual era o cenário histórico durante o período da arte neoclássica? O que estava acontecendo historicamente? A gente já viu uma das coisas ali, que era o descobrimento, né, dessas cidades soterradas, né, de Roma, Pompeia e Herculano, mas aconteceram também outros fatores que foram influenciando a arte neoclássica ali, né? Ela aconteceu, então, portanto, após a Revolução Francesa de 1789, tá, gente? Acompanhada também pela Revolução Industrial, porque se ela foi até metade ali, meados, né, do século XIX, então ela foi acompanhando ali pela Revolução Industrial e também no contexto do Iluminismo, chamado de a Era da Razão. Então, a arte neoclássica também ali estava baseada por esse contexto da Era da Razão. Então, nesse período, a arte ela vai passar a responder às necessidades sociais e econômicas da sociedade. E quando a professora fala aqui ainda sobre o iluminismo, né, chamado da Era da Razão, a professora, só para a gente relembrar um pouquinho, né, desse contexto histórico, para a gente não ficar perdido, que o iluminismo, né, foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, né, o uso da luz em oposição ao uso da escuridão, né, das trevas. Então, o iluminismo era contra o antigo regime que ficou conhecido como Idade das Trevas. Então, eles pregavam aqui no iluminismo o uso da razão, né? Uma maior liberdade ali no campo da pensamentos, também no campo da política, filosofia, economia, enfim, tá? No próximo slide,
Com grande expressão artística na escultura, na pintura e na arquitetura, a arte neoclássica recusa a arte anterior. Então, quais que seriam então essa arte anterior que a arte neoclássica recusa? Portanto, então ela vai recusar o barroco e o rococó. Por que que a arte neoclássica recusa esses dois períodos artísticos? Porque eles eram associados ao excesso, à sinuosidade e aos detalhes ornamentais. De acordo com os neoclássicos, só haveria arte se os artistas resgatassem os ideais greco-romanos, considerados como modelo de equilíbrio, clareza e proporção. Então, eles vão recusar o período barroco e rococó, porque era, como a professora já vinha falando para vocês, era um excesso, né, de ornamentos, de detalhes ali, muita expressividade, né, também, enquanto o barroco era bastante dramático, pesado, né, voltado para a religião católica, rococó também tinha um excesso de decoração, só que uma decoração mais leve, os dois períodos ali com essa relação de linhas onduladas, né, bastante ornamentos, e então, portanto, os neoclássicos, como eles estavam fazendo esse resgate da arte clássica, para eles, então, eles consideravam que haveria arte se eles resgatassem os ideais gregos e romanos, né? Que eram bastante ali equilibrados, com mais clareza, proporção e não tão sinuosos, né? Para eles, a arte neoclássica vai refletir a glória grega e a grandeza romana, tá? Glória grega dos ideais gregos, a idealização grega e a grandeza romana pelas conquistas, né, do Império Romano, que foi um importante império, né, na época. Então, a arte neoclássica possui um caráter histórico e político. As obras de arte ali, né, elas vão representar mais temas históricos e políticos daquela sociedade. Por quê? Porque as pessoas consideravam os acontecimentos de seu período, então o que acontecia ali na sua época, dignos da atenção do pintor, tanto quanto os temas da história grega e romana. Então, eles começaram a pintar ali, os artistas, acontecimentos do seu próprio período, como tanto quanto os temas da história grega e romana eram supervalorizados também, tá? Vamos para as características gerais do período neoclássico. Primeiro, valorização do passado histórico. Então, isso que a professora já vem falando, né? Valorização da arte grega e romana, dessa arte clássica, né? Como que se deu isso? Pelas escavações, né, que começaram a ser feitas, descobrimento lá das cidades de Pompeia e Herculano, cidades romanas, né? Que foi ocasionando essa busca, né? Essa valorização desse passado. Como da arte clássica greco-romana, certo, gente? Baseado nos ideais iluministas, né? Então, o uso da razão vai prevalecer aqui na arte neoclássica, não mais, né, como no barroco, o uso da emoção, da Igreja Católica sempre prevalecendo no barroco. Aqui no neoclássico vai prevalecer mais ali o uso da razão, da ciência e essa oposição ao período barroco e rococó. As características desses dois períodos, eles vão recusar agora no período neoclássico. Temas mitológicos, né? Então, principalmente temas mitológicos e cotidianos. A arte daquele período, tanto grega quanto romana, era pautado, então, né, bastante em temas mitológicos, né? Os princípios e valores, então, foram muito respeitados no período neoclássico, sendo refletidos através da arte. Então, valores, essa valorização, influência do passado histórico, então, cada vez mais foram sendo valorizados, então, eram respeitados. Valores daquela época, no período neoclássico, foram muito respeitados através da arte. Continuando, harmonia e beleza estética nas obras de arte, nas esculturas, na arquitetura também, uma harmonia entre a composição, a harmonia ali entre o uso das cores, de proporção dos desenhos também.
simplicidade e equilíbrio das formas. Então, vai se opor ali o movimento barroco e rococó, as obras de arte vão ser mais simples, não tecnicamente. Os artistas continuam com uma técnica muito avançada, só que uma simplicidade no sentido de não ter tantos elementos, tanta decoração, tanta dramaticidade. Eram mais simples no sentido ali de polidez, ali de uma arte mais harmônica, tá? E equilíbrio das formas também, tá, gente? Busca da razão em detrimento da emoção, então muito mais ali a razão do que a emoção da obra de arte. A figura humana era desenhada com exatidão, então sempre buscando lá a retomada ali das esculturas gregas, né? Exatidão do desenho, a perfeição do desenho. Composição era simples, evitando criações dramáticas. Então, a gente não vai ver aqui no período neoclássico aqueles corpos retorcidos, esculturas com bastante movimento, como a gente via no período barroco, e nem cores fortes, e nem cores pastéis cores fortes como a gente via no barroco, e nem cores pastéis como a gente via no rococó. Eram utilizadas cores mais clean, né? Mais sem, sem tanta coloração, né? Eram mais suaves no sentido ali de cores mais neutras. A ideia de valorização do mártir, pessoa que sofreu torturas ou mesmo morte por não renunciar sua fé e religião. Então, Napoleão cruzando os Alpes, do artista Jack Louis David, né? Essa ideia de valorização de mártir, e a gente vai continuar vendo isso também em outras obras de arte do período neoclássico. Portanto, essa ideia de idealização e de uma ideia de idealização de valorizar o que está sendo retratado. E aqui as características da pintura, especificamente, representam a história do momento, equilíbrio na composição, então não vão ser pinturas com assimetria, com esse desequilíbrio ali na composição, elas vão ser equilibradas, o quanto mais equilibradas possíveis na quantidade de pessoas na obra, separando de um lado para o outro. Então, vai ser o mais equilibrado possível em relação às cores também, tá? Valorização da perspectiva, inspirados na arte greco-romana e renascentista, realismo, racionalismo das obras e uso de cores equilibradas, como a professora já havia falado, tá? E os temas das pinturas vão ser retratados nos retratos, paisagem e mitologia principalmente, tá bom? Os principais pintores neoclássicos franceses, então, portanto, o primeiro que a professora já mostrou uma obra, que é o Jack Louis David, que foi um importante pintor ali de Napoleão Bonaparte, e Jean-Auguste Dominique Ingres, também foi um importante artista do período neoclássico, tá? Aqui a primeira obra que eu mostro para vocês depois da obra de Napoleão cruzando os Alpes é o Juramento dos Horácios, do ano de 1784. Olhem só, gente, vamos observar algumas características dessa pintura, quando a professora fala de equilíbrio, formas claras, usos de cores também, tá? Então, vamos acompanhando aqui. Olha só, se a gente começar a marcar para ver se a obra está equilibrada, ó, primeira linha que a professora colocou aqui está sobre uma coluna, certo? A segunda linha sobre a outra coluna, a gente já centralizou esse espaço com esse espaço, então dividiu a obra em 3 já. Se a gente cortar uma linha na horizontal aqui em cima e outra linha na horizontal aqui embaixo, a gente já formou aqui, já conseguiu dividir melhor a obra, né? A gente já consegue perceber que é uma obra mais bem dividida, bem posicionada, pensada, né? Olha só, se a gente olhar com calma, a gente percebe que tem 3 personagens aqui, certo? Do um lado da obra. Do outro lado, a gente também vê que
3 mulheres, né? 3 mulheres, 3 homens, e aqui no meio a gente vê 3 espadas. Então, o número 3 é repetido aqui na obra, certo? As cores, né, que os artistas utilizavam também na arte neoclássica são cores mais equilibradas, certo? O uso aqui da perspectiva, né, dando essa sensação aqui de profundidade atrás dessas colunas, né? Um espaço depois dessa primeira imagem central aqui, né, onde está acontecendo essa cena histórica. E os desenhos, né, dos corpos aqui dos personagens, né, lembrando as esculturas gregas e também o uso aqui, né, desses uniformes romanos, né, também lembrando ali a arte romana, portanto. E aqui o fato que está acontecendo, né, o fato principal aqui no meio, fica bem centralizado aqui na obra de arte que a professora demarcou com o quadrado em vermelho. Nessa obra, o Juramento dos Horácios, representa uma forte cena dessa valorização com o Império, né, com o Império Romano. Então, nessa imagem, quando o Jacques Louis David a pinta, né, em 1784, ela representa então um tema histórico da Roma antiga. Por quê? Era uma guerra que foi travada contra a cidade de Alba Longa, entre duas famílias. Os 3 irmãos romanos, que eram os Horácios, Juramento dos Horácios, então aqui a gente vê esses 3 irmãos aqui, e os 3 irmãos inimigos, os Curiáceos. O combate mortal definiria quem ganharia a República Romana, e durante a batalha, 2 irmãos da família Horácios morreram, mas o único que sobrou acabou com todos os seus adversários, assegurando o domínio de Roma. E nessa obra, o pintor ele vai mostrar o exato momento em que os irmãos Horácios, esses 3 aqui posicionados, estão diante do pai, que está aqui centralizado no meio da obra, jurando fidelidade ao Estado romano. Então, essa valorização ali de servir a sua própria vida para o Estado, né? E, se preciso, até por ele dar a sua própria vida. Então, eles optam pela lealdade à República Romana em vez da lealdade à sua família, certo? Por quê? Pois os Horácios e os Curiáceos, eles possuíam estreitos laços familiares e emocionais, que eram quais, gente? Olhem só, um dos irmãos Horácios, ele era casado com uma das irmãs dos Curiáceos. E um dos irmãos dos Curiáceos está comprometido com uma irmã dos Horácios. Então, os 3 irmãos Horácios, com a mão direita estendida em juramento aqui, apresentam-se como heróicos guerreiros diante de seu pai, tá? Mostrando seus perfis, então, a quem observa a obra. Trazem, então, os rostos sérios e seus corpos, eles expressam a linguagem de que, através do dever e da disciplina, estão prontos para o combate, até para morrer se necessário for, tá? Então, aqui do outro lado, a gente vê a imagem de 3 mulheres, à direita, né, dessa composição, que abaixam a cabeça para não visualizarem essa cena. A gente percebe, então, essa suavidade dos traços femininos que mostram, então, a emoção e a tristeza delas, né, perante essa situação. Aqui, essa mulher que está aqui de branco, ela se chama Sabina e ela é casada, ela foi, né, casada com um dos irmãos Horácios, sendo uma irmã dos Curiáceos. A outra que nela se apoia é a Camila, irmã dos Horácios e noiva de um dos Curiáceos. Então, a gente vê aqui as mulheres, né, chorando perante, né, essa situação, e aqui os 3 irmãos Horácios jurando aqui o seu dever ali em relação a Roma, eles vão dar sua vida para Roma, né, antes ali de sua vida pessoal. Passando então para o nosso último slide da aula de hoje, a atividade
que vocês irão fazer nesta aula, tá? Como tarefa de casa. Fazer um resumo em uma folha fichário sobre o que estudamos nesta videoaula sobre a arte neoclássica e colocar na pasta de arte. Então, vocês podem tanto, eu vou estar disponibilizando os slides para vocês, tá? Nessa semana, e vocês podem tanto copiar os slides ou fazer um resumo com as principais coisas que a professora falou durante essa videoaula sobre a arte neoclássica. Então, sempre lá, começando lá, coloquem o título, coloquem o ano, né, o século em que a arte neoclássica ocorreu, o contexto histórico, os principais artistas, as principais características gerais e também falando sobre a pintura neoclássica. Espero que todas as atividades que a professora solicitou, né, nas aulas anteriores, que vocês já tenham feito, que a pasta de vocês esteja organizada com a sequência de atividades que a professora foi passando até a semana passada. Façam essa atividade também, coloquem na pasta de arte de vocês, tá bom? Um beijo para vocês, se cuidem, fiquem em casa, fiquem com Deus.